Olá a todos, neste vídeo iremos utilizar a trigonometria para determinar a amplitude de um ângulo agudo num triângulo retângulo, dados os comprimentos de dois dos lados do triângulo. Iremos também resolver alguns exercícios de provas finais, onde iremos determinar a amplitude de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, efetivamente, quando se conhecem os comprimentos de dois dos seus lados, as razões trigonométricas permitem calcular a amplitude dos ângulos agudos. Vamos ver aqui um exemplo. A Joana quer encomendar uma mesa de desenho pela internet, mas primeiro precisa saber a inclinação do tampo, BAC, ou seja, ela quer saber a inclinação do tampo, determinar a amplitude deste ângulo aqui em A. Por um lado, sabe-se que a distância de C até ao chão são 99 cm. A distância do A até ao chão são 75. Como AB, o segmento AB e o segmento CB são perpendiculares, então podemos dizer que a distância de C até B é a diferença entre essas duas distâncias, que é 24 cm. Olhando para o nosso triângulo retângulo, sabemos que relativamente ao ângulo que queremos determinar, que é o ângulo A, o cateto oposto e a hipotenusa. Se temos o cateto oposto e a hipotenusa, será então o seno. O seno, que é o cateto oposto, a dividir pela hipotenusa. Então é isso que vamos aplicar. O seno do ângulo BAC, que não conhecemos, é igual a 24 sobre 60. Estamos numa situação em que queremos saber o ângulo, mas já temos o resultado da razão trigonométrica. O que nos é dado normalmente no seno, no cosseno ou na tangente é o ângulo e conseguimos ver qual é a sua razão trigonométrica. Aqui estamos numa situação completamente inversa. E existe aqui uma questão, que é quem é o ângulo cujo seno dá 24 sobre 60? Então, como estamos numa situação inversa, o que vamos fazer é descobrir o ângulo. O ângulo descobre-se desta forma, utilizando esta função, que é a função seno menos 1, que na tua calculadora terás que carregar na tecla Shift e carregar no seno. E o que vai aparecer é a função que está nessa tecla, mas por cima dessa tecla, que é o seno menos 1, ou, em algumas calculadoras, ou consoante a marca, aparece às vezes arcseno. Colocando essa função, entre parênteses, o resultado da nossa razão trigonométrica, que é 24 sobre 60, obteremos então uma aproximação do nosso ângulo, neste caso 23,6 graus. Vamos agora resolver um problema. Numa visita de estudo, os amigos resolveram aplicar os seus conhecimentos de trigonometria. Esticaram 100 metros de fio do cimo de um castelo até um ponto situado a 25,88 metros da base do castelo, como se pode ver aqui. Nesse local, a cabo do castelo tem uma profundidade de 6,93 metros, como está aqui, representado no esquema. Qual a amplitude dos ângulos alfa e dos ângulos beta, registados pelos dois amigos que se encontram esquematizados na figura? Temos duas situações diferentes. Para o ângulo alfa, temos o cateto adjacente, que é 25,88, e a hipotenusa. Então, neste caso, teremos que utilizar o cosseno, uma vez que temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Para o triângulo de baixo, para o triângulo retângulo de baixo, temos, relativamente ao ângulo beta, o cateto oposto, 6,93, e o cateto adjacente. Então teremos que utilizar a tangente. Cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Então vamos fazer exatamente o que fizemos no exemplo anterior. Cosseno do alfa, cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Pergunta, resposta. Quem é o ângulo cujo cosseno dá esta razão trigonométrica que está aqui? O ângulo é cosseno menos 1 da razão trigonométrica. O inverso, então, da razão trigonométrica vai nos dar a amplitude do ângulo. Shift, cosseno, abrir parênteses, colocarmos aqui 25,88 a dividir por 100, fechar os parênteses e dá-nos, então, aproximadamente 75 graus. Para a tangente, exatamente a mesma coisa. Tangente, cateto oposto, 6,93 a dividir pelo cateto adjacente. Quem é o ângulo cuja tangente dá 6, dá esta razão trigonométrica, 6,93 a dividir por 25,88. O ângulo é tangente menos 1 da razão trigonométrica, o que nos dá então aproximadamente, esta aproximação que foi feita aqui às unidades, aproximadamente 15 graus. Temos então a amplitude do ângulo alfa, temos então a amplitude do ângulo beta, duas aproximações. Vamos agora resolver alguns exercícios das provas finais que envolvem então a determinação da amplitude de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Um primeiro é um exercício que saiu na prova final de ciclo 2019, na época especial, e diz assim: a central solar fotovoltaica da Marleja, no Alentejo, é uma das maiores do mundo. É constituída por dispositivos mecânicos, seguidores solares, figura que está representada aqui ao lado, que suportam os painéis solares e orientam para o Sol desde que este nasce até que se põe. Na figura seguinte, em baixo, está representado um esquema, uma vista lateral de um seguidor solar numa certa posição.
Nesse esquema, o painel solar está representado pelo segmento AE, como se pode ver aqui, que tem 10,9 metros de comprimento. Relativamente ao esquema, que não está desenhado à escala, sabe-se que o triângulo ABE é retângulo em B. Sabe-se que AE são 10,9 metros. Sabe-se que AEB é o ângulo alfa. Temos aqui então o nosso ângulo alfa, o ângulo em E no triângulo BEA. BCDE é um retângulo. Ou seja, também temos aqui então um ângulo de 90 graus, aqui também um ângulo de 90 graus, sendo que a distância de E até D e a distância de B até C são exatamente iguais. DE é 0,16 metros. E AC, a distância que vai do ponto A até o C, do ponto A exatamente até ao chão, são 8 metros. Determina alfa, a amplitude do ângulo de inclinação do painel solar em relação à horizontal. Ou seja, em relação à horizontal, em relação a BE, qual é a amplitude então que o painel solar está aqui a formar. Apresenta o resultado arredondado às unidades, sempre que se procederes a cálculos intermédios, 3 casas decimais e apresenta todos os cálculos que efetuares. Efetivamente, a situação que está aqui apresentada é bastante simples. Nós vamos trabalhar no nosso triângulo retângulo. O nosso triângulo retângulo é ABE. Já queremos saber então a amplitude do ângulo alfa. Já sabemos o comprimento da sua hipotenusa. Não temos um outro cateto, mas é possível descobrir um outro cateto, que é o caso do AB. Basta para isso fazermos a diferença entre AC e BC. Então, AB será igual a AC menos BC. AC sabemos que o comprimento é de 8 metros, BC sabemos que o comprimento é de 0,16, ou seja, então a distância que vai do A até o B são 7,84 metros. Segundo passo. Então, qual será a razão trigonométrica que queremos utilizar? Relativamente ao nosso ângulo alfa, temos o cateto oposto, que serão 7,84 metros, e sabemos que a hipotenusa são 10,9 metros. Então, no segundo passo, a razão trigonométrica que queremos utilizar, que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa, será então o seno, ou seja, seno do ângulo que queremos determinar, ângulo alfa, é igual a cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Temos outra vez a nossa questão. Vamos responder. Quem é o ângulo cujo seno dá esta razão trigonométrica 7,84 a dividir por 10,9? Resposta. O ângulo é seno menos 1 da razão trigonométrica, o que nos dá então para o nosso ângulo um valor aproximado de 45,994. Como pretendemos que o valor seja arredondado às unidades, como terceiro, a nossa resposta, o ângulo é aproximadamente 46 graus. Um segundo exercício que diz o seguinte. Este exercício que é da prova final de ciclo 2016 de época especial. Em São Tormes, no concelho de Sines, encontra-se uma central termoelétrica com 2 chaminés. A figura da esquerda é uma fotografia dessa central termoelétrica e a figura da direita é uma representação das 2 chaminés. Temos aqui um esquema à direita e temos aqui uma fotografia então à esquerda. A figura da direita não está desenhada à escala, é apenas um esquema. Na figura da direita, os segmentos de reta AP e BR correspondem às 2 chaminés. O ponto O corresponde a uma posição a partir da qual se observa o topo da chaminé, representada por AP, segundo um ângulo com 55 graus de amplitude. Temos então aqui neste triângulo retângulo o ângulo AOP, como vai ser descrito aqui à frente, que é de 55 graus. Ambas as chaminés têm 225 metros de altura e a distância entre elas é de 132 metros. Assim sendo, relativamente à figura da direita, sabe-se que o ponto P pertence ao segmento de reta OR. Importante, temos aqui o segmento de reta OR, no qual o ponto P também faz parte. AOP, como já foi dito anteriormente, 55 graus. As duas chaminés, quer a representação, quer de AP, quer de BR, são 225 metros. Importante aqui esta distância. PR, que é a distância entre as duas chaminés, a 132 metros. Determina a amplitude do ângulo BOR, ou seja, queremos a amplitude deste ângulo que está aqui, que será certamente menor do que 55 graus.
Sugestão, começa primeiro por determinar OP, vamos colocar aqui então o OP sendo x, apresenta o resultado em graus, arredondado às unidades, sempre que nos cálculos intermédios procederes a arredondamentos, sempre ter isto em consideração, são descontos que nas provas finais, se não for respeitado, terão que ser feitos. Sempre que houver cálculos intermédios, procederes a arredondamentos que conserva no mínimo 2 casas decimais. Apresenta todos os cálculos efetuados, obviamente. Vamos então primeiro determinar o OP, ao qual vamos denominar por x. Considerando o nosso triângulo retângulo OAP, temos então amplitude em O de 55 graus. Queremos saber o cateto adjacente, que é o OP, e temos o cateto oposto, que são 225 graus. Qual é a razão trigonométrica então que vamos aplicar? Neste caso será a tangente. A tangente que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Tangente 55 graus é igual então ao cateto oposto, 225, a dividir pelo cateto adjacente, que não sabemos, que é então a distância de OP, que é o x. Resolvendo a nossa equação, o x que está a dividir passa então para o primeiro membro a multiplicar e não está ainda isolado, a tangente de 55 está a multiplicar, passa então para o segundo membro a dividir. Fazendo a divisão de 225 por tangente de 55, temos então que o nosso valor de x é aproximadamente 157,55 metros. Os cálculos intermédios pedem a aproximação, no mínimo, 2 casas decimais. Considerei aqui 2 casas decimais. E então já temos aqui o valor do x, 157,55 metros. Agora já estamos em condições de descobrir o ângulo que pretendemos, o BOR. Fazendo aqui um esquema só do triângulo ORB, sabemos então que BR são 225 metros. E agora, com a descoberta do nosso OP, sabemos que de O até R são 157,55 metros, descobertos agora, mais os 132, que é a distância entre as duas torres, o que prefaz um total de 289,55 metros. Ok? Qual é a razão trigonométrica que vamos utilizar para descobrir o ângulo que queremos, o B ou R? Então terá que ser a tangente, pois os valores que temos em por referência relativamente ao ângulo agudo que temos aqui, que é o ângulo em O, BOR, é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente BOR será o cateto oposto, 225, a dividir por cateto adjacente, 289,55. Novamente questão, novamente resposta. Quem é o ângulo cuja tangente dá esta razão trigonométrica? O ângulo é tangente menos 1 de 225 a dividir por 289,55. Ou seja, aproximadamente 37,85 graus. Como nos pedem para apresentar o resultado às unidades, então BOR é aproximadamente 38 graus. Temos aqui um exemplo no mesmo exercício, onde fomos aplicar a trigonometria para descobrir um comprimento de um dos lados, dado um ângulo e um dos seus comprimentos dos lados, e aqui embaixo descobrir a amplitude de um dos seus ângulos agudos, dados 2 dos comprimentos dos seus lados. E é tudo. Até um próximo vídeo.